lá, vamos mergulhar em duas jornadas completamente diferentes rumo à liberdade nas Américas. Uma história que talvez não seja tão conhecida quanto deveria. Pois é, essa era a grande questão no final do século XVIII e durante o século XIX. E as respostas que surgiram no Haiti e nos Estados Unidos não poderiam ser mais diferentes. Basicamente, de um lado, a gente tem uma revolução feita pelos próprios escravizados, que buscavam uma libertação total, imediata. Do outro, uma emancipação que veio de cima, decretada por um presidente que, vamos ver, tinha outros planos em mente. Então vamos lá, o contraste aqui é gritante. No Haiti, uma luta violenta, liderada pelos próprios escravizados, que resulta na primeira república negra do mundo. Já nos Estados Unidos, a liberdade vem como uma proclamação política, uma necessidade estratégica no meio de uma guerra civil. É impressionante a diferença. Mas, afinal, o que deu início a tudo isso? O que acendeu essa chama da mudança? Tanto no Haiti quanto nos Estados Unidos, as faíscas foram, assim, de mundos completamente diferentes. Essa ideia, vinda direto da Revolução Francesa, chegou com tudo na colônia de São Domingos, o atual Haiti, e caiu, digamos, em um terreno bem fértil e explosivo. Pensa só, a colônia tinha quase 500 mil de pessoas escravizadas. E quando elas ouviram esses ideais de liberdade vindos da França, a mensagem foi clara. Isso também vale para a gente. E não era para menos. Essa colônia era a mais rica do mundo na época, uma verdadeira máquina de dinheiro para a França. Mas toda essa riqueza era construída com base num sistema de escravidão brutal. A hipocrisia dos ideais revolucionários franceses ficou escancarada. Agora, olha o contraste. Nos Estados Unidos, a Guerra Civil não começou pela liberdade dos escravizados, de jeito nenhum. A luta inicial era para manter o país unido. A abolição só entrou na pauta bem mais tarde, e como uma tática de guerra. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, quando a gente olha para os líderes e para a natureza de cada um desses movimentos de libertação. De um lado, Toussaint Louverture. Ele mesmo, um ex-escravizado que se tornou general e liderou exércitos de pessoas que lutavam pela própria liberdade. O objetivo dele era cristalino desde o início: liberdade e igualdade, sem meio termo. Do outro lado, Abraham Lincoln. Ele até achava a escravidão imoral pessoalmente, mas politicamente passou a maior parte da carreira negando qualquer intenção de promover a igualdade racial. Pelo contrário, ele defendia a ideia de colonização, ou seja, de enviar a população negra para fora dos Estados Unidos. Só que aí, as próprias pessoas escravizadas começaram a forçar a situação. Milhares fugiram das plantações e buscaram refúgio nos acampamentos do Exército da União, que lutava contra os Estados do Sul. E essa atitude forçou uma mudança de política. Criaram um termo legal, contrabando de guerra, que na prática significava o seguinte: como os escravizados eram considerados propriedade do inimigo, o Exército da União podia confiscá-los e não devolvê-los. Foi uma maneira de conceder liberdade, transformando o que era uma propriedade em um trunfo estratégico na guerra. Agora a gente chega no clímax dessa história. É um momento que revela de forma impressionante o abismo que existia entre esses dois movimentos. Esse é o documento famoso que transformou Lincoln no grande emancipador, libertando os escravizados nos estados que estavam em rebelião. Mas olha isso, na véspera de assinar esse documento histórico, Lincoln aprovou um contrato para usar dinheiro do governo para deportar 5.000 negros americanos livres para uma ilha na costa do Haiti. O ponto aqui é fundamental. Mesmo no momento em que ele agia para emancipar os escravizados por uma necessidade de guerra, a visão de Lincoln não era de uma sociedade integrada. A visão dele ainda era de separação. Então, o que fica de tudo isso? Quais são os legados que esses dois caminhos tão diferentes deixaram? A Revolução Haitiana foi radical. Foi uma luta que veio de baixo para cima, uma conquista de liberdade sem precedentes. E, por isso mesmo, foi punida, marginalizada e muitas vezes simplesmente apagada dos livros de história. Já o legado de Lincoln é muito mais complexo. A abolição foi um processo pragmático, uma ferramenta política, que sim, mudou a nação para sempre, mas que deixou a questão da verdadeira igualdade totalmente em aberto e, de certa forma, manteve a supremacia branca intacta. No fim das contas, o próprio Lincoln admitiu que não foi ele que conduziu a história. Ele foi, na verdade, um agente relutante de uma mudança que foi imposta pelas pressões da guerra e, principalmente, pelas ações dos próprios escravizados.
Essa comparação nos obriga a repensar o que a gente entende por emancipação. E mais importante, a gente se pergunta quem são de fato os verdadeiros autores da liberdade. Uma questão para a gente continuar refletindo.